Bom dia, queridos amigos e irmãos da fé. É um prazer enorme para mim estar aqui hoje, estreando com vocês e compartilhando uma palavrinha do nosso Pai, né? Aqui eu trouxe um capítulo onde Jesus está falando aos seus discípulos, o sal da terra e a luz do mundo. Ele estava falando para seus discípulos o que é que eles deviam fazer, o que é que eles deviam ser. Então, ser o sal da terra, ou seja, esse tempero. E eu acredito que essa oportunidade hoje de estar aqui na frente, falando uma palavrinha para cada um de vocês, faça parte disso. Quando a gente estar passando um estudo bíblico na célula, também faz parte disso. Ser o sal da terra, ou o tempero, ou a luz para aquelas pessoas que muitas vezes estão precisando de uma palavrinha e aquele dia é aquela palavra que os conforta. Então eu agradeço pela oportunidade, né, a confiança prestada a mim em estar aqui na frente, conduzindo esse estudo hoje, e quero dizer que cada um de vocês também é muito especial, porque como eu estudo a Bíblia junto lá no grupo Célula, olha, eu acho que eu posso garantir para vocês que cada um de vocês que está aqui sabe muito mais sobre Deus do que mais de 90% da população. Então, cada um de vocês aqui também pode ser o sal que tempera as almas e a luz para outras pessoas. Então, não podemos ter medo de falar de Deus, simplesmente assim. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Então, eu quero fazer uma apresentação, mas antes da minha apresentação, queria fazer uma oração. Gostaria que cada um de vocês fechassem os olhos. Querido Deus, um Deus bondoso, um Deus grandioso, um Deus amoroso, que está sempre nos resgatando dos caminhos errados, das trevas, e nos guiando, nos colocando no caminho correto. Obrigado, Deus, por nos conduzir, ser o sal do mundo, ser a luz, e que a gente, assim seja, possa ser luz na vida de outras pessoas. Te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, a minha história começa na aliança, né? Primeiramente, meu nome é Leandro Perger, para quem não me conhece, eu acho que a maioria conhece, mas fica aqui o registro. O Abismo Ligado, eu comecei a conhecer, a entender um pouquinho de Deus, de Jesus, em 2019. Em junho, acho que agora, em junho de 2022, fazem apenas 3 anos. Antes disso, eu não conhecia nada de Deus. Eu era aquele que ia de vez em quando à igreja. Tentei ler a Bíblia, não entendia nada, eu acho que como a maioria de todos, né? E por graças a Deus, né, as pessoas que me convidaram, o Juliano, a Cleia, e o Vanderlei e a Suzy, que nos passaram um Abismo Ligado, a gente começou a conhecer a Deus e as maravilhas que Ele pode fazer para cada um de nós. Então, em novembro, a gente concluiu o discipulado. Depois, em novembro de 2020, veio o batismo. Logo na sequência, em setembro de 2021, eu e a Gra, minha esposa, a gente começou com o grupo de célula, né? Ser líder de célula. E em janeiro de 2022, né? Deus trabalhando novamente, aí a gente nos casou. Casamento, gente, foram 22 anos que a gente estava junto, né, Gra? E depois que a gente... Eu acho até que foi bom a gente ter casado depois, porque aí a gente, de fato, entendeu o real significado do casamento. E aí que a gente tomou essa decisão, estudamos muito sobre casal antes, tivemos a oportunidade aí de estudar uns 6 meses, 8 meses,
Descobrimos muitas coisas das quais a gente não sabia. E aí a gente fez o casamento. E hoje, pela primeira vez, né, estou aqui compartilhando uma palavrinha, e se for da vontade de Deus, quem sabe aí a gente possa vir mais vezes aqui. Só depende dele nos preparar, não é verdade? Então, olha só quanta coisa, né? Quantas coisas mudaram já na minha vida em apenas 2 anos e meio, quase 3 anos agora. Realmente é uma bênção de Deus. Então, pessoal, muitas vezes eu me perguntei, e eu acredito que também vocês se perguntam, por que estudar a palavra? Para quê? Por quê? E eu cheguei à seguinte conclusão, né, depois desses longos anos, e até usei o símbolo aqui da aliança, que eu achei muito bacana, que de fato é o que a gente realmente faz, que é uma mesa, né, uma mesa com as pessoas dos lados e Jesus ao centro da mesa. Então eu fiquei me perguntando assim, tá, mas se Deus é tão poderoso e Jesus é o caminho para chegar até Deus, em que é que da minha vida, quais são as partes da minha vida que eu posso confiar nele, que eu devo confiar? Porque todos nós, quando a gente faz a conversão, a gente se entrega a Deus. Eu sou de Deus. Eu acredito em Cristo, sim, e de fato é verdade. Mas eu quis algo mais profundo. Eu quis entregar algumas partes, além do todo, em específico, porque eu quero que Deus me ensine como é que eu faço com a minha família, como é que eu faço com a minha saúde, a minha vida profissional e a social. E como a gente sabe que Deus é o caminho e Jesus é a ponte, coloquei então Jesus no meio da mesa, do centro, e entreguei essas partes da minha vida, essas áreas, esses pilares principais. Hoje, pode ser que amanhã mude, né? Entreguei a ele e disse, eu quero estudar sobre isso aqui, eu quero buscar na Bíblia o que está escrito sobre esses tópicos, para que eu consiga, a minha família, a minha saúde, a minha vida social, seja melhor aqui, para que depois eu consiga entrar no reino com uma certa tranquilidade. Mas não só esperar pelo reino. Eu quero buscar felicidade aqui, eu quero buscar ser completo aqui, agora. E a Bíblia nos ensina isso. Né, Wander? Então, por que Jesus no centro das atenções? Porque lá o nosso primeiro mandamento, o maior mandamento, não é este? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, para a gente ter acesso a Deus, a gente tem que colocar Jesus nas nossas vidas, não é verdade? Coloca Jesus no centro para que a glória, a bênção para as nossas vidas seja completa. Então, confiar em Jesus. Aqui, pessoal, eu coloquei um trechinho, e lá no símbolo de novo. Jesus ao centro e a família em cima, ou seja, uma das pontas. Tem um velho ditado que diz assim, né? Família em primeiro lugar. Tudo é importante, desde que Deus esteja no comando, esteja no centro e trabalhando em todas as áreas das nossas vidas, não é verdade? Então, ali em Efésios diz, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Fica um texto muito claro, muito objetivo, de como um casamento feliz, um casamento próspero, ele se inicia. Porque logo na sequência, em seguida, vão vir os filhos. E a gente pode confundir essa parte. São amores
Amor é amor, mas são amores diferentes. Então, que o homem, né, e serve para a mulher também, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. É que aí que foi que a gente entendeu que quando a gente casa, a gente não é uma união, não é simplesmente uma união, e sim é uma unidade. A gente não está assim juntos. É como se fosse pegar duas laranjas. Se você colocá-las junto, é uma união. Mas o que é um casamento? É pegar essas laranjas e espremer. Aí vai virar uma unidade. E é isso que Deus está nos falando. Vira uma unidade. Aqui, pessoal, eu trouxe uma imagenzinha. Eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem ver uma família nessa imagem. Conseguem ver uma família? Olha só, lá em Gênesis está escrito que Deus fez o homem do pó da terra, certo? Então aqui representa o homem é a terra. A mulher foi feita no jardim do Éden. Então a mulher é o jardim. E quem que são os filhos aqui? Os frutos. Os frutos são os filhos, os presentes de Deus. E onde está Deus aqui? Vocês conseguem ver? Deus é quem nos fornece o alimento, a terra ao jardim. Ou seja, Deus nos manda a chuva, Deus está ali regando, Deus está nos dando a luz. Vamos experimentar tirar uma partezinha de Deus para ver o que acontece. Tira o regador, tira a água. O que acontece com a terra? O que acontece com o jardim? Seca, né? Vai virar um jardim seco. As flores da árvore vai cair. Aquela grama verde que está ali, as flores, tudo isso vai secar. Inclusive a terra, que representa nós, homens, vai secar. Então, quando a gente tem a palavra de Deus, que ela está ali na Bíblia, também em oração, ou através de pessoas mais experientes que estudam, isso é o regador. Isso é o alimento que faz com que uma família viva bem, viva tranquila. Concordam comigo, pessoal? Não? É por aí? Deus é o nosso alimento, então, né? Vou só dar uma passadinha, porque eu tenho bem pouco tempo, né? Então, saúde. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Aqui está dizendo que o nosso corpo não é nosso. Ah, mas o que tem a ver a espiritualidade muitas vezes com a saúde? Muitas vezes a gente deixa de lado. Eu estou falando sim, saúde física. Aqui está dizendo que o corpo é de Deus e que a gente tem que cuidar. Nós temos que nos cuidar. E se não tem nada a ver uma coisa com a outra, é engraçado porque nas nossos pedidos de orações, todos nós pedimos pela saúde de alguém, não é verdade? Pode ver no grupo. Ah, eu quero pedir oração pelo fulano de tal que está no hospital. Todo mundo pede pela saúde. É muito difícil alguém pedir pela espiritualidade ou por outras coisas da pessoa. Saúde. Então, sim, saúde, para mim, né, neste momento, eu vejo assim como um dos pilares principal, porque esses tempos atrás eu estava com uma gastrite, aquela dorzinha que incomoda. Mas quem que trabalha com gastrite? Tu não consegue, se tu olhar para a palavra, para a Bíblia, tu não consegue entender nada,
não vai, tu vai para o trabalho, não acontece nada, tu está sempre mal, então a gente fica uma pessoa imprestável. Então, por isso que Deus, quando nos fez, pelo menos para a grande maioria, eu acho que 99,9% das pessoas, nos deu um corpo sadio, perfeito, nascemos perfeitos. E o que a gente foi fazendo com o nosso corpo ao longo do tempo? Então, que sirva, né, de lição para a gente dar uma pensadinha, quem sabe, homens, né, ir ao médico pelo menos uma vez por ano, não a cada 10 anos, dar uma olhadinha como é que está a nossa saúde, por que não uma caminhada de manhã cedo, né? A gente sabe que caminhar de manhã cedo, pelo menos 15 minutinhos, libera um hormônio que se chama da endorfina, que é um hormônio que libera a felicidade. 15 minutinhos, oxigena o sangue e a gente fica preparado para o dia todo. Fica feliz, com felicidade. Vida profissional. Bom, isso eu poderia falar aqui um tempo só para isso, mas vamos encurtar. Em João 15 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pessoal, quando a gente fala na nossa vida profissional, é difícil as pessoas entenderem que primeiro a gente tem que ter um propósito. Quando a gente passa a estudar a palavra de Deus, a gente estuda algo que seja um propósito. E o que é um propósito na vida profissional? Um propósito na vida profissional é algo maior do que aquilo que a gente vai levar para casa, ou seja, a nossa recompensa financeira. Se a gente está indo todos os dias trabalhar só por salário, só por aquilo que a gente leva para casa, a gente não tem um propósito. Mas quando a gente passa a trabalhar por um propósito, esse propósito é algo que vem de Deus. E quando um propósito vem de Deus, ele tem a ver com as pessoas. Tem a ver com pessoas. E um propósito que alegra a Deus, ele volta para Deus alegre. Então pensam nisso também. Será que no meu trabalho eu estou fazendo alguma coisa pensando no próximo sem ser o próprio salário? Porque os frutos, a recompensa, ela vai vir no automático se a gente faz aquilo com amor, com dedicação. E o último pilar é a nossa vida social. Está lá em Marcos 12, 31. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Aí ele se refere ao primeiro mandamento, que ame a Deus sobre todas as coisas, e ame o próximo também. Quando eu passei a entender isso na minha vida, poxa vida, tem que fazer alguma coisa pelos outros também, pelas pessoas, mas que não precisa envolver lado financeiro, tem que ser de coração. E de fato Deus vai trabalhando, e também é por isso que eu estou aqui hoje, né? Porque Deus toca lá no fundo do nosso coração e diz: vamos fazer alguma coisa pelas pessoas. Então, por que não o estudo que a gente faz durante a semana? Por que não a gente, daqui um pouco, nos transformarmos em líderes de célula? É uma forma também de agradar o lado social. Por que não trocar uma ideia com os amigos, levar uma palavrinha de Deus para aquelas pessoas que estão precisando? Entre tantas outras coisas que tem que a gente possa fazer pelas pessoas. Esses dias também me convidaram: Leandro, pode participar desse projeto que é lá do pessoal vai pegar os alunos da escola para dar uma palavrinha, fazer um treinamento para eles e tal. Olha que bacana, né? Que um pouco está falando para pessoas, uma oportunidade de falar para essas
esses alunos, né, de meia idade, que eles podem estar seguindo uma palavra forte, aproveitar esse momento, passar um pouco sim a teoria, aquela que a gente aprende, aquela que nos faz prosperar, mas daqui um pouco já falar. Ou ir lá no hospital visitar um doente, ou orar por outras pessoas. Sinceramente, eu assim era muito individualista antes de começar a fazer os estudos. Era tudo eu, agora não. Agora é nós. E como Deus vem agindo na minha vida em todos os outros pilares, Ele vai dizer para cada um de nós, tudo bem, eu te ajudo, eu te ilumino, mas o que você vai fazer pelos próximos? Que está escrito aqui no 2º mandamento, ó. Este é o 2º. Ame o seu próximo como a si mesmo. E o que é amar o próximo? Dedicar um pouquinho do nosso tempo. Só isso. Nos dedicarmos às pessoas. Daqui um pouco ouvir uma pessoa. Né? Então, pessoal, para concluir, Jesus está no centro. Se isso for significativo para vocês também, que usem, né? Botem os pilares principais da vida de vocês. Tem muita coisa na Bíblia sobre família, sobre saúde, sobre a vida profissional, sobre social também. A gente aprende muito sobre a lei do transbordo, né? Está lá em Provérbios. E sempre lembrando, Jesus no centro para que a gente consiga, na sequência, chegar no reino. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ter me proporcionado estar aqui hoje, diante dos meus colegas da fé, que a gente possa, Senhor, te ver como um Senhor, Jesus, o nosso Criador, o nosso Salvador, e que o Senhor possa estar nos ajudando na nossa família, na nossa saúde, na nossa vida profissional, e também depois compartilhar isso com os nossos outros irmãos e com as pessoas que estão precisando. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo por me encorajar, por vir aqui na frente e compartilhar a tua palavra, Senhor. Te agradeço imensamente por estar aqui comigo. Em nome de Jesus, que eu te louvo mais uma vez e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, então.